Olá, gente. Professor Marcos Dominista aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre Renascimento, né? Renascimento é um período que você já estudou na história, já estudou em sociologia, em filosofia e em arte. Então não dá para você fugir disso porque a gente está interligado. Para a gente entender o que você chama de Renascimento, o que a gente chama de Renascimento cultural, é necessário que a gente faça um parênteses com outras aulas que nós tivemos aqui, com outras aulas que vocês tiveram com outros professores, e entender que o Renascimento ele marca o que aquele período chama de Idade Moderna, mas para a gente não faz muita diferença quando a gente não entende exatamente o que foi o Renascimento cultural. Pronto. Renascimento. Renascer do quê, professor? A gente tem um período da Idade Média que dá mais ou menos uns 1000 anos, mas isso não é exato, né? A Idade Média, ó, começamos hoje a Idade Média, não é bem assim. Então a Idade Média, ela marca um período de teocentrismo, onde a igreja manda em tudo, a igreja diz o que é verdade, a igreja diz as suas verdades, em que as pessoas acreditavam que a Terra é plana, mas ela não é plana, deixar claro para as pessoas, né? A gente não vai discutir sobre isso aqui. E esse renascimento cultural, ele bate em cima dessa situação, desse povo negacionista, desse povo que não acredita que as coisas mudam, que culturalmente a gente tem um processo de informações científicas. Pronto, acabei de explicar o renascimento cultural. O que a ciência tem a ver com o renascimento cultural e com arte? Praticamente tudo. Elas estão interligadas, certo? Dura mais ou menos, começa mais ou menos no século XIV, então, vamos começar o Renascimento, vamos marcar. Hoje não é bem assim. É um processo lento, gradativo, que vai indo até você ter manifestações onde os artistas da época, e eu vou falar de alguns períodos, a gente vai ter dois momentos de aula sobre o Renascimento, onde os artistas da época são reflexo desse processo de mudança cultural e científica. Racionalismo, humanismo, antropocentrismo. 3 palavras que tem que ficar na cabeça de vocês. O homem é o centro do universo. Acho que nunca esteve tão fácil e tão complicado você entender como hoje, como as pessoas parece que voltaram à Idade Média. Talvez algum de vocês tenha escutado isso, porque na Idade Média todo mundo acreditava que a Terra era plana, que você navegava e que ia cair no fim do mundo. Né? Em 2022, ter gente que ainda acredita que a Terra é plana, que a gente vai despencar, né, porque a gente não desgruda. Não vou nem entrar no mérito. Como é que você não vai conseguir entender algumas coisas básicas, né? A lei da gravidade, gente, vocês estudam sobre isso, eu não preciso nem explicar. Então, eu vou racionalizar sobre a coisa mais coerente possível. O humanismo, também não tem como você fugir disso. Valorização do ser humano. Num período onde a gente está em pandemia, e olha o que eu estou falando de hoje, no período onde está em pandemia, onde as pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa, e eu começo a perceber que eu valorizar as minhas relações pessoais, o ser humano como, em si, o que ele representa, pronto. E antropocentrismo, o homem, o ser humano, o homem, não a figura só masculina, né? Não o gênero masculino. O homem é a figura mais importante e é dele que parte, é ele que sofre, é ele que age, mas a gente tem um quê, né, de espiritualidade nessa situação toda. Do teocentrismo medieval, aquele que eu falei para vocês, que via Deus em todas as coisas, o homem avança para o humanismo. Isso é o Renascimento. Bom, é óbvio que isso aqui é o coração, eu vou até brincar sobre essa situação aqui, enquanto pedir para que a produção faça um zoom enquanto eu estou mostrando. Esse desenho que eu acabei de fazer com o dedo, ou que vocês fazem assim, é uma figura estilizada do coração que Leonardo da Vinci desenhou. Leonardo da Vinci desenhou um coração. Espera aí. Se não tinha médico na época, se não tinha medicina exata, se não tinha aula de anatomia, como é que ele desenhou esse coração? Então, ele pegou o coração de alguém, olhou o coração e desenhou. Oi, tudo bom? Alguém tinha que fazer ciência, gente. É nesse ponto que eu vou começar a aula. Por quê? Porque se o conhecimento científico era feito e a arte era utilizada para representar esse conhecimento, ele pegou o coração de alguém que já devia estar morto, obviamente. Né? Caso contrário, a gente ia ter Da Vinci como assassino, um dos assassinos mais interessantes da história e mais estranhos da história. Mas ele pegou e foi contra os padrões da época, porque ninguém ia utilizar o corpo de... E ele foi desenhando parte do corpo humano. Por isso que eu comecei com isso aqui. Quando você olha um desenho desse, que foi feito em 1500 e alguma coisa, você se pergunta, peraí, ele olhou, ele pensou, ele imaginou, viu uma iluminação divina, eu vou desenhar um coração, não sei como é que é, puf, desenho. Não. E há um estudo científico que ele vai fazendo observações exatas das partes que mantêm a horta. Essa parte eu não lembro, Celso me desculpa sobre isso.
Racionalidade, dignidade do ser humano, rigor científico, ciência, 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 vacina evita que você morra, né? Ideal humanista, reutilização dos elementos gregos. Os gregos e romanos fizeram ciência. Na Idade Média, a ciência foi por água abaixo por causa da igreja. No Renascimento, trouxeram a ciência novamente, né? Descobriu-se que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Ciência novamente. Descobriu-se que a Terra não era plana. Ciência novamente. Descobriu-se que haviam outros povos além do pessoal que morava na Europa, que achava que era o centro do universo. Não, gente, meu vizinho está do lado, ele vive junto comigo, no bairro, eu preciso de gente. Isso é antropocentrismo. E as grandes navegações. Bom, o Juízo Final de Michelangelo Buonarroti. A gente vai falar sobre essa obra em outras aulas, mas eu quero que vocês deem uma viajada junto com isso aqui, né? Se você olhar sobre determinada ótica, pesquisa na internet, você vai ver um olho estilizado, um nariz e o formato de um crânio estilizado. Como é o juízo final, ele fala justamente sobre, né, o julgamento, o pecado, a ascensão, o purgatório, o inferno e assim por diante. Várias etapas de como a gente até hoje crê na religiosidade cristã, de como a coisa vai acontecer, para onde você vai, se você fizer coisas boas. Não vou entrar no mérito teológico da questão, porque o objetivo aqui é instalar e criar dúvidas na cabeça de vocês sobre o conhecimento. Estilisticamente, a gente pode dizer que o Renascimento se desenvolve, eu não vou perder, não vou passar muito tempo nisso e me adentrar nos detalhes, mas para que a gente tenha noção, século XIV e XV, que é o pré-renascimento, porque alguns artistas são considerados renascentistas a partir disso. Século XIV e XV é a base de... o Renascimento começou no século XVI, não é assim. Opa, passamos do século XVI, não. É um processo lento e gradativo do pré-renascimento. Século XVI, alta renascença, alto renascimento ou Cinquecento ou Cinquecento, é até o nome de um carro, se eu não me engano. Proto-renascimento, período antes do pré-renascimento, que é o período Trecento, antes dos... Período gótico, é um período bem antes que a gente estudou, tem uma aula sobre arte gótica que vale muito a pena. O público, a pintura, todos eles começam a ver as coisas de uma maneira diferente. A pintura não é só algo para ser decorativo, ela ganha técnica. Espera aí, então o senhor está querendo dizer que eu não sei desenhar, eu não sei pintar, mas eu poderia aprender? Então, meus amores, eu sempre digo para quem tem aula comigo que eu sou capaz de ensinar alguém a desenhar em 3 meses. A pessoa que não sabe nada. Eu já fiz essa experiência e já comprovei, né? Talento é outra história. Aí, mas é fruto do teu trabalho. Sair do nada para aprender a desenhar alguma coisa, dá para se fazer? Dá. Técnica. A arte ganha autonomia, conquista o espaço e ela é parte integrada da religião que utiliza a arte, né, de uma certa maneira, mas ela ganha autonomia. E aí, lógico que nem todo mundo gosta, inclusive a própria igreja, que é um dos maiores mecenas. Bom, a obra mais conhecida do mundo de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Professor, o que a Mona Lisa tem de tão especial? Isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, e a minha intérprete vai fazer também, no formato, isso, maravilhoso, no formato de triângulo, vértice, vértice, vértice. Vocês estão notando o formato do triângulo que eu estou formando? Vértice, vértice, vértice. É aula de matemática ou de arte? Então, meus amores, é isso que eu queria falar para vocês. Todas as obras do Renascimento são pautadas em matemática, ciência, geometria. Leonardo da Vinci vai fazendo uma série de situações, aí a gente vai passar a aula toda falando sobre ele, né? Ele escrevia de trás para frente, para você ler a obra dele você tinha que colocar um espelho. Nos projetos, ele não era só um artista, nos projetos que eles faziam ele colocava o defeito, porque se alguém pegasse o projeto ele mesmo consertava. Ele era um cientista. A arte é um mecanismo de representação. Sabe aquele efeito que você faz no celular, que embaça o fundo e a figura principal fica nítida? Pois é, ele fazia isso, na época, né? E todas as características, tudo que é colocado aqui, tem uma motivação científica, técnica, pautado em experimentação e acerto e erro. Pintura renascentista. Gente, vamos fazer um desenho, fazer uma pintura. Eu vou utilizar lápis de cor, hidrocor, tinta. Onde é que eu vou comprar as tintas? Numa loja. Bom, beleza, né? Volta no século XVI. Onde é que eu vou comprar essas tintas, meu Deus? E agora? Vamos fazer tinta com o quê? Tinta era caro. E fazer tinta ainda era difícil. E aí começa o processo de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia no século XXI, né, 2022 no caso, a gente está nesse ano, você diz assim, tecnologia, um celular, uma projeção e tal. Estou falando de tecnologia simples. Como eu fazer tinta para pintar um quadro no século XVI? Têmpera, tinta que misturava pigmento, pó colorido com ovo. A fresco, pintava com gesso na parede.
Pintura a óleo. Pintura a óleo? Como assim, professor? Pintura a óleo. Eu vou misturar algum pigmento colorido, uma tinta Colimpó, com alguma coisa oleosa e fazer uma tinta pastosa que vai demorar a secar, mas quando ela secar, ela vai ficar mais brilhante. Isso é técnica. Perspectiva. Desenhar alguma coisa que pareça ter altura, largura e comprimento. Sabe aquela cadeira que você desenha que parece um 4 de cabeça para baixo? Ela é de lado, ela é bidimensional. Na hora que ela parece ter o assento, o encosto e as 4 pernas aparecem, isso é perspectiva. Composição piramidal. O que é composição piramidal? Aquilo que eu falei para vocês: vértice, 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 entre outras coisas. Realismo. Eu desenhar de uma maneira que eu consiga representar e entender o que eu estou vendo. Vai ter uma porta, vai ter uma parede. Vamos na prática. E uso dos padrões greco-romanos. Os renascentistas, eles não inventaram nada. Eles foram buscar nos gregos e nos romanos as técnicas que os gregos e romanos utilizaram para a representação, entre outras coisas. Por isso chama renascimento. Retorno aos gregos, retorno aos romanos, retorno aos clássicos. Essa ênfase toda que eu estou dando, ela é para você entender o que foi o Renascimento, para que serviu. Não adianta só falar dos artistas. Né? Esfumato, lembra que eu falei para vocês sobre o esfumato? A figura principal fica nítida, o fundo fica totalmente embaçado. Apresentando para vocês perspectiva e profundidade. Quem não sabe desenhar, dá para aprender a fazer isso aqui. E é muito mais simples que você imagina. Ponto de fuga, linha do horizonte, mas temos uma aula na plataforma sobre isso. Pintura renascentista. Agora, para que ela servia? Gente, retrato que o avô de vocês faz. Ei, menino, bate o retrato aí. Eu vou mandar pintar um retrato meu, porque eu sou rico, eu vou eternizar a minha imagem. Então, ela exaltava o homem, tinha que trabalhar anatomia, porque se a pessoa era feia pra caramba, o conceito de beleza ou de estética é muito relativo, tinha que parecer bonito, que eu estou pagando. Né? E essa pintura, ela trabalhava uma série de elementos, inclusive religiosos. Se você pegar aquela Bíblia que tem uma série de imagens, olha lá, século XIV, século XV, século XVI, os pintores renascentistas, todos eles representam... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela é um reflexo do período, não dá para você fugir com isso. E cada artista, quem desenha sabe o que eu estou falando, e quem observa o desenho sabe o que eu estou falando, cada artista tem uma marca pessoal sobre o trabalho. Composição geométrica, já mostrei isso aqui para vocês. Claro e escuro, para aprender a desenhar. Estude anatomia. Ó, Da Vinci novamente aí, ó. O cara desenhou um crânio, ou seja, ele pegou o crânio de alguém que já estava morto. Desenhou anatomicamente músculos. E aí ele abriu o corpo de alguém para poder entender como é que funcionava. Olha o spoiler aí, gente. Estude anatomia. Eu vou dar só uma dica aqui para vocês. Isso aqui na Grécia era chamado de cabeças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não sei desenhar? Começa disso aqui, do famoso boneco de palitinho até você entender. É técnica. Animes, mangás, pois é. 1, 2, 3. A quantidade de cabeças vai se repetindo dessa maneira. E é assim que a gente cria processos de anatomia. Técnica novamente. Agora a gente vai falar de alguns poucos artistas que são importantes para a gente entender esse processo renascentista. Masaccio foi um dos primeiros. Ele transformou, né, as figuras religiosas em figuras humanizadas. Então ele colocava um fundo quase como se fosse um cenário e as figuras começavam a ter perspectiva, mesmo que parecesse tudo num plano só. É como se eu tivesse todo mundo junto, né, todo mundo junto e eu começasse a dar a noção de claro e escuro, onde um estivesse na frente, outro mais atrás. E ele é chamado ali do início do Renascimento, do final do pré-Renascimento. Botticelli. Botticelli é um apelido, chama, se eu não me engano, a tradução é barril, barrilzinho. Né? Precisa a gente fazer o bullying com o pobre. Mas o interessante é que ele trabalhava, foram os primeiros nus que ele trabalhou. Isso chocou a igreja na época. A Primavera de Botticelli, ela tem uma leitura, a gente podia passar a aula inteira só falando desse quadro. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar um X, duas diagonais, para vocês entenderem onde é que... Olha, justamente na região da barriga, do útero. Porque a primavera representa a fertilidade. Então, cada elemento desse tem uma motivação específica. O Nascimento da Vênus. O professor já viu essa obra. Né? Onde é que está o centro da obra? Pois é. Justamente por quê? Porque a obra representa a Vênus, que representa a sexualidade,
o sexo em si, a mulher, o desejo, entre outras coisas. E aí a gente tem uma série de leituras sobre a obra. Não sei se vocês prestaram atenção, todas as mulheres que ele representa são mulheres mais magras do que o padrão de beleza da época, onde as mulheres e os homens eram mais fofinhos. Donatello, se alguém fizer piada sobre as tartarugas ninja, faça. Por quê? Porque o Mestre Splinter, aquele personagem dos quadrinhos, ele era apaixonado pelos pintores renascentistas e as quatro tartarugas têm nomes de artistas do Renascimento. Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo, que é o da Vinci. Né? Ele era escultor e ele utilizava o item do contraposto. O que é o contraposto? Sabe aqueles amiguinhos que a gente tem na quebrada? Né? De um lado, doido. Lá sai para tá uma opção. Meu amigo aqui sabe o que eu estou falando. Do outro, isso é o contraposto. É desequilibrar essa ideia do reto. Leonardo da Vinci. A aula podia ser só sobre ele, que a gente ia passar horas falando. O homem foi centenas de profissões e, ao mesmo tempo, foi um intelectual, um artista. Né? E ele acabou dizendo: se eu ofendi a Deus e a humanidade por não devolver a arte como devia, me perdoe. Mas, quando a gente fala da Santa Ceia, que é um mural, não é um quadro que foi pintado, a gente fala de uma coisa que realmente tem uma série de possibilidades de leitura, e mais ainda quando a gente trabalha sobre isso. Geometria básica. Um triângulo isósceles, linhas paralelas, essas linhas vão se desenvolvendo e ele vai marcando geometricamente. E, gente, o que tem de possibilidade de interpretação na Santa Ceia, que eu disse para vocês, só as obras de Da Vinci já seria uma aula à parte. Né? Teorias, né, o pessoal que gosta de conspiração, o pessoal diz que a Mona Lisa é uma releitura do próprio rosto dele. Né? Aí falam sobre uma possível homoafetividade da Vinci. Eu estou entrando em possibilidades, em especulações que a gente não tem base, porque não tem dados suficientes. O que se sabe é que o cara era um gênio. Salvatore Mundi, da Vinci. Esse quadro aqui foi vendido, atribuído a Leonardo da Vinci, por uma bagatela, por um milionário da região árabe ali, por 450 milhões de dólares. Eu não sei nem quanto vale isso, né? Mas foi vendido. E ele ainda comprou parcelado, se não me engano. Bom, eu vou jogar aqui a bomba para vocês. Essa aqui é uma das obras que mais me impressionam de Leonardo da Vinci. Gente, é o desenho de um bebê no útero. Tá, beleza. Todo mundo sabe que o bebê está dentro do útero. Hoje, com uma ultrassonografia, numa sala de cirurgia, a gente estudou isso no livro de ciência. Como é que ele fez isso no século XVI? Então, né? Vou deixar para vocês pensarem sobre as possibilidades. O homem vitruviano, onde ele descobre que o ser humano tem partes no corpo que são matematicamente repetidas. Se a mãe de vocês já pegou a calça, dobrou a calça e mediu no pescoço, significa dizer que ela aplicou a teoria de Leonardo da Vinci do homem vitruviano e nem sabia disso, para ter uma noção. Michelangelo Buonarroti, o difícil, eu vou dizer difícil porque o caboclo era insuportável, né? O escultor, uma das tartarugas mais complicadas, estou brincando sobre isso, né? E ele dizia o seguinte: eu sou bom, pronto, é isso. Ele odiava a pintura, mas pintou o teto da Capela Sistina, que é justamente aquela que tem os dois dedinhos, Deus criando o homem. E olha que Deus tá bombado. Bom, ele teve a representação de Zeus na mitologia grega, assim como o corpo grego, que nós já falamos sobre isso. Bom, quando a gente fala de Deus criando o homem, eu vou dar só uma dica aqui para vocês. Tá vendo essa mancha bem aqui, meio arroxeada, não sei que cor está chegando na casa de vocês? Pois é o córtex cerebral, é o cérebro cortado na metade. Na obra do Michelangelo, ele vai fazendo estudos de anatomia, desde as esculturas, porque ele era escultor. Eu já experimentei isso aqui com um grupo de alunos. É quase impossível, fisicamente impossível, ela manter o equilíbrio do corpo, que parece leve, então eu não vou aumentar sobre isso. Deus tirando a Eva da costela de Adão e a túnica de Deus. Eu vou dar uma ênfase aqui. É o pulmão do lado esquerdo. E na obra dele está cheio de referências de parte do corpo humano. Tiziano Vecellio, ou Tiziano, né? Esse aqui vai misturando todas as figuras, todas as características, todas as técnicas. Ele é um dos últimos artistas da Alta Renascença e ele vai trabalhando uma textura tão interessante que ele cria efeitos que são teatrais. E ele, professor, eu já vi isso aqui numa imagem bíblica, né? Extremamente, pois é, ele vai colocando a triangulação, o esfumato, a expressão, entre outras coisas. E a gente vai fechar com o melhor de todos os pintores, Rafael Sanzio. Professor, o que esse cara tem? Ele só trabalhava com tudo aquilo e mais um pouco de estética com essa figura da composição triangular,
ou piramidal, certo? O Rafael é considerado o melhor pintor entre eles. Professor, todos eles se davam bem? Assim, né? Leonardo não era muito fã do Michelangelo, Michelangelo falava mal do Leonardo, eu estou colocando isso aqui para vocês terem a curiosidade de pesquisar mais sobre eles, né? Mas o interessante é a gente entender que essa questão do Rafael, por exemplo, ele trabalha muitas figuras sacras em formatos triangulares. Não sabia disso, pois é. Na Renascença, a pintura ela está ligada diretamente à matemática. Eu vou deixar vocês pensando sobre isso, né? Eu vou deixar vocês com a obra de Leonardo, de Rafael, porque não é a única, está cheio disso na obra, no Renascimento. Um abraço, fui.